E aí, vamos começar mais uma análise? Hoje a gente vai focar direto na fisiologia do sistema digestório e nos seus processos básicos. É muito louco pensar que o trato gastrointestinal humano não é só um simples agrupamento de órgãos, mas sim uma monumental usina de processamento biológico. Ela é altamente coordenada e, incrivelmente, se autorregula. Literalmente, tudo que acontece lá dentro tem uma missão implacável: processar o que a gente come para manter a máquina humana operando. É uma verdadeira engenharia da natureza, e é exatamente isso que a gente vai desbravar agora. Para a gente se guiar por esse complexo, nosso mapa mental hoje tem 5 paradas centrais. Primeiro, uma visão geral do trato gastrointestinal, depois a motilidade, que é o motor da coisa toda, em seguida as secreções, a nossa preparação química, aí entramos na digestão, o processo de hidrólise em si, e para fechar com chave de ouro, a absorção e a microbiota. Então, vamos dar o pontapé inicial com a visão geral do nosso trato gastrointestinal. Para a gente ter uma ideia, a jornada física que o alimento faz para entregar água e nutrientes para o corpo é bem extensa. Tudo começa lá na boca, desce por aquele tubo estreito do esôfago, cai no grande tanque que é o nosso estômago e depois ainda encara os impressionantes 7 metros de intestino delgado, passando por duodeno, jejuno e ilho. A parada final é a porção mais calibrosa, o intestino grosso, até ser eliminado. É um trajeto e tanto, né? Mas cada curva desse desenho anatômico atende a um propósito milimétrico. E para essa estrutura imensa não entrar em colapso, ela depende basicamente de 4 pilares: a motilidade, a secreção, a digestão e a absorção. O mais genial disso tudo é que esses processos operem sem parar e de um jeito absurdamente sincronizado, desde a boca até o reto. Se um pilar desses falha, o sistema inteiro sente. É como uma coreografia. O movimento mecânico abre espaço para a química facilita a quebra e a quebra finalmente garante a nossa nutrição. Passando agora para o nosso segundo ponto, vamos falar da motilidade, o verdadeiro motor biológico do sistema. Existe uma diferença funcional bem clara entre os dois tipos de movimentos musculares desse motor, que, aliás, é minuciosamente governado pelo sistema nervoso entérico. De um lado, a gente tem a peristalse, são aquelas ondas rítmicas dedicadas exclusivamente a empurrar o bolo alimentar para frente, no tempo certinho. Em total contraste, a gente tem a segmentação. Essa não tem pressa nenhuma de avançar. São contrações localizadas de aperto que trituram o conteúdo várias vezes. Isso serve para misturar homogeneamente a comida com os sucos digestivos e fluidos locais. Visualizar esse mecanismo é sensacional. Pensando nos movimentos propulsivos, imagina que a gente está apertando um canudo cheio de líquido de uma ponta a outra. A musculatura lisa contrai com bastante força logo atrás da comida e relaxa estrategicamente ali na frente, empurrando o conteúdo para baixo. E por trás dessa orquestra inteira tem as chamadas ondas lentas, uma atividade elétrica constante que funciona como um verdadeiro marca-passo fisiológico, garantindo que o músculo trabalhe sem parar. E assim a gente chega no nosso terceiro tópico, as secreções, a fase da preparação química. O tempo todo nós temos contribuições químicas fundamentais fluindo das glândulas para o trato digestório. No estômago rola uma parceria fantástica e destrutiva. As células principais produzem o pepsinogênio e as células oxínticas entram derramando o poderoso ácido cloríbrico. Essa tempestade perfeitamente desenhada cria um ambiente agressivo onde começa a digestão das proteínas. Logo depois, no intestino, entra a genialidade tática do pâncreas. As células acinárias disparam quantidades imensas de enzimas essenciais acompanhadas por bicarbonato. E olha que sacada! O bicarbonato tem o papel duplo de neutralizar a queima do ácido e ajudar a explodir as grandes moléculas de gordura e carboidratos. Mas vem cá, como é que essas glândulas sabem a hora exata de atirar suas armas químicas? É aí que a engenharia do corpo atinge seu ápice, através da regulação hormonal. O destaque vai para mensageiros superpotentes como a secretina e a colecistocinina, a CCK. Quando um bolo alimentar extremamente ácido vem do estômago e entra de supetão no delicado duodeno, a secretina age como um reflexo de emergência. Ela alerta o pâncreas para despejar logo água e bicarbonato, estabilizando o pH na hora. Sem essa neutralização exata, a mucosa sofreria úlceras severas e as enzimas intestinais se tornariam inúteis. Vamos avançar agora para o quarto pilar: digestão e o processo de hidrólise. Sempre que ouvimos o sufixo lise, podemos pensar em quebra, em destruição. A hidrólise é rigorosamente isso: a ruptura daquelas complexas ligações químicas covalentes da comida através de um golpe de extrema precisão, que é a adição contundente de uma molécula de água, sempre guiada por uma enzima.
E o mais interessante é que, mesmo sendo tão diferentes estruturalmente, as gorduras, carboidratos ou proteínas compartilham exatamente desse mesmo destino nas mãos das enzimas. A metamorfose causada por essas reações é simplesmente brutal. Imagina um pão rico em carboidratos, carnes cheias de proteínas ou óleos puros sendo atacados por verdadeiras tesouras microscópicas. Amilases, pepsinas, tripsinas e lipases rasgam todos eles até a sua forma mais elementar, gerando monossacarídeos, peptídeos curtos e ácidos graxos livres. É, literalmente, reduzir montanhas em grãozinhos de areia para que eles consigam cruzar o limiar invisível da fronteira intestinal. E essa demolição sistemática acontece em estágios muito bem orquestrados. A coisa toda arranca no processo oral com a trituração física dos dentes e o banho da amilase. Depois passa para o processo estomacal com a pepsina já efetuando os primeiros golpes profundos nas cadeias de proteínas, até chegar no processo intestinal, que é o nosso grande tanque de mistura final. É lá que as poderosas enzimas lançadas pelo pâncreas obliteram de vez o que sobrou em blocos minúsculos de construção. Chegamos então à etapa final, a absorção e a microbiota. É aqui que a adaptação anatômica chega no seu limite biológico. Sabe aquelas estruturas que lembram um monte de pequenas escovas? São as microvilosidades, localizadas no topo das células do intestino, e elas multiplicam agressivamente a nossa área de contato e absorção. Elas agem como incontáveis portões de pedágio trabalhando 24 horas por dia, sugando moléculas de nutrientes por transporte ativo e passivo para arrastar tudo isso para o plasma sanguíneo e espalhar energia pelo corpo. Em contrapartida, aquilo que o corpo não processa precisa seguir viagem. O nosso cólon empurra todo esse excesso com propulsões fortes chamadas de movimentos de massa, estocando material em bolsas através de austrações rítmicas. Digamos assim, a chance final do organismo. Acontece um esforço vital ali para reabsorver a água residual e os eletrólitos do refúgio, compactando tudo em fezes e garantindo que pouquíssima hidratação seja desperdiçada no caminho. Mas tem um detalhe fascinante em paralelo a tudo isso. Existe uma fábrica adjacente atuando direto nessas sobras. A nossa microbiota intestinal é como um imenso agrupamento de alienígenas simbiontes operando nas trevas do digestório. São inúmeras bactérias que fazem exatamente aquilo que nós mesmos não somos capazes de fazer. Elas quebram com facilidade as fibras alimentares que a gente não digere e, de quebra, produzem vitaminas essenciais e ácidos graxos benéficos, provando o nível magistral da parceria que a gente tem com elas. A grande reflexão que fica para a gente é como a coordenação implacável, autônoma e totalmente invisível de todos esses processos consegue manter o milagre da nossa homeostase. Pensa que, após uma simples refeição, um universo biomecânico inteiro entra numa sinfonia exata para extrair vida daquilo que a gente comeu, enviando sobrevivência básica direto para as artérias. É um equilíbrio simplesmente magistral escondido bem debaixo da nossa pele. E a gente fica por aqui, um grande abraço e até a próxima análise.